Ele era temido nas batalhas, respeitado pelos soldados, honrado pelo rei. Seu nome ecoava como sinônimo de vitória. Naamã, comandante do exército da Síria, valente, estrategista, vitorioso. Mas havia algo que ninguém via quando a armadura estava vestida. Debaixo do uniforme brilhante existia uma ferida, uma doença silenciosa, uma sentença dolorosa. Naamã era leproso. Por fora, poder. Por dentro, fragilidade. Por fora, honra. Por dentro, vergonha. A lepra não escolhia posição, não respeitava medalhas, não temia exércitos. Ela avançava lenta, implacável, silenciosa, e quanto mais ele conquistava territórios, mais perdia a paz. Porque há batalhas que espada nenhuma vence. Em sua casa havia uma jovem serva, uma menina israelita, levada como prisioneira, longe da família, longe da terra natal, mas não longe de Deus. Ela conhecia a dor da perda, mas também conhecia o Deus dos milagres. Um dia, olhando para sua senhora, ela disse algo que mudaria tudo. Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria. Uma frase simples, mas cheia de fé. A esperança nasceu de onde ninguém esperava. Naamã ouviu e decidiu tentar. Quando a dor é grande, o orgulho começa a ceder. Ele foi ao rei da Síria, pediu autorização. Levou cartas, levou presentes, levou ouro, prata e vestes caras, porque pensava que milagre se compra. Partiu em direção a Israel, com cavalos, com carruagens, com autoridade. Chegou diante do rei de Israel. A carta foi lida. O rei se desesperou. Rasgou as vestes. Sou eu Deus para curar alguém? O medo tomou conta do palácio. Mas a notícia chegou ao profeta. Eliseu ouviu o que estava acontecendo. Mandou chamar Naamã. O general foi até a casa do profeta. Parou com suas carruagens à porta. Esperava uma recepção grandiosa. Esperava um ritual impressionante. Esperava gestos dramáticos. Mas o profeta não saiu. Apenas enviou um mensageiro. A mensagem era simples. Vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, e você será purificado. Silêncio. Depois, indignação. Naamã se enfureceu. Ele esperava algo extraordinário. Esperava que o profeta viesse pessoalmente, que invocasse o nome do Senhor, que impusesse as mãos, que fizesse algo grandioso. Mas recebeu uma ordem simples: mergulhar no Jordão. O rio parecia comum, barrento, sem glamour. Não são os rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? O orgulho gritou, a frustração aumentou. Ele virou as costas, quase perdeu o milagre por causa do orgulho. Quantas vezes fazemos o mesmo? Queremos que Deus haja do nosso jeito. Queremos que o milagre venha na nossa forma. Mas Deus não negocia princípios. Os servos de Naamã se aproximaram, com respeito, com sabedoria. Meu pai, se o profeta tivesse pedido algo difícil, o Senhor não faria? A pergunta ficou no ar. Às vezes, o simples é o mais difícil. Naamã respirou fundo, desceu do cavalo, caminhou até o rio. Cada passo era uma batalha interna. O comandante poderoso agora estava diante da própria limitação. Entrou nas águas do Rio Jordão. A água tocou sua pele ferida. Primeiro mergulho, nada mudou. Segundo mergulho, ainda leproso. Terceiro mergulho, silêncio. Quarto mergulho, a dúvida tentou voltar. Quinto mergulho, a esperança lutava contra o medo. Talvez tenha pensado em desistir, mas havia uma palavra, e ele decidiu confiar. Sétimo mergulho, quando saiu das águas, sua pele estava como a de uma criança limpa, restaurada, curada. O general poderoso chorou, não por derrota, mas por milagre. A lepra desapareceu, o orgulho foi quebrado, o coração foi transformado. Naamã voltou à casa do profeta. Desta vez, não com arrogância, mas com gratidão. Reconheceu algo poderoso. Agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. O milagre não foi apenas na pele, foi na alma. Ele tentou oferecer presentes. Eliseu recusou, porque o milagre não estava à venda. Graça não tem preço. Naamã partiu diferente. Levou consigo testemunho, levou fé, levou transformação. A história de Naamã nos confronta. Ele tinha posição, mas precisava de cura. Tinha poder, mas precisava de milagre. A lepra representa aquilo que corrói por dentro, aquilo que ninguém vê sob a armadura, aquilo que escondemos atrás de conquistas. Naamã quase perdeu tudo por causa do orgulho, mas venceu quando decidiu obedecer. O milagre estava na simplicidade, na obediência, na confiança. 7 mergulhos, 7 atos de fé.
Às vezes, o que nos impede do milagre não é a falta de poder de Deus, é a resistência do nosso coração. Queremos águas cristalinas, mas Deus nos envia ao Jordão. Queremos algo espetacular, mas Deus pede obediência simples. Naamã aprendeu que fé não é espetáculo, é submissão, não é aparência, é confiança, não é orgulho, é entrega. A lepra saiu da pele e o orgulho saiu do coração. Ele chegou doente e soberbo, saiu curado e humilde. O rio era comum, mas a palavra era poderosa. A água não tinha poder, mas a obediência tinha. Hoje, muitos vivem como Naamã, por fora, fortes, por dentro, feridos, por fora, bem-sucedidos, por dentro, aflitos. Mas existe um Deus que ainda cura, que ainda transforma, que ainda honra a fé. Talvez o seu Jordão sejam atos simples de obediência. Talvez o seu milagre esteja em um passo de humildade. Naamã mergulhou 7 vezes e saiu completamente restaurado. Porque quando o orgulho desce, o milagre sobe. Quando a fé entra em ação, a cura se manifesta. A história não é apenas sobre um general antigo, é sobre qualquer coração que precisa de restauração. O Deus que curou Naamã continua o mesmo e ainda transforma vergonha em testemunho, dor em vitória, lepra em milagre. Tudo começou com uma doença escondida, mas terminou com uma fé declarada. O homem poderoso descobriu que o verdadeiro poder está em obedecer à voz de Deus.